Capítulo 2. Os livros de ideias. Há livros de ideias como o Discurso do Método, o Espírito das Leis, o Curso de Filosofia Positiva. Há livros de sentimentos, como as Confissões e as Memórias de Além-Túmulo. Há poemas dramáticos, há poemas líricos. É evidente que, salvo a regra geral de ler com atenção e reflexão contínuas, a arte de ler não pode ser a mesma para esses diferentes gêneros de escritos. Há uma arte de ler para cada um. A arte de ler os livros de ideias me parece ser a que segue. É uma arte de comparação e de aproximação contínuas. Materialmente, lê-se um livro de ideias tanto folheando da esquerda para a direita, quanto folheando da direita para a esquerda. Quero dizer que, tanto relendo quanto continuando a ler. Uma vez que o homem de ideias é, mais do que qualquer outro, um homem que não pode dizer tudo de uma só vez, ele se completa e se ilumina avançando na leitura e se o compreende ao lê-lo inteiramente. É preciso, então, à medida que se completa e se esclarece, levar em conta sem cessar para compreender o que se lê hoje, aquilo que se leu ontem e para melhor compreender aquilo que se leu ontem, o que se lê hoje. Mais uma vez, é preciso, à medida que se completa e se esclarece, levar em conta sem cessar para compreender o que se lê hoje, aquilo que se leu ontem, e para melhor compreender o que se leu ontem, o que se lê hoje. Dessa forma, desenvolvem-se em sua mente, leitor, as ideias mais gerais de tal pensador, aquelas que ele teve antes de todas as outras e das quais todas as outras saíram, ou aquelas que ele teve ao final, como consequências e como síntese de muitas ideias particulares, ou, mais frequentemente, aquelas que teve no decorrer de sua carreira intelectual e que eram o resumo de um grande número de ideias particulares e que, por sua vez, criaram muitas ideias particulares. Platão, como todos os filósofos, escreve mais para ser compreendido do que para ser admirado, e mais para fazer pensar do que para ser compreendido. Você pensou, ele ganhou o jogo. Ler um filósofo é compará-lo sempre com ele mesmo. Ler um filósofo é lê-lo novamente tão atentamente a ponto de o analisarmos. Lendo-o de novo, percebemos que é impossível que não acabemos por aprender seu procedimento. Seu procedimento, que surpreendemos por comparação entre numerosas máximas, é este: dissolver, diluir de alguma maneira uma virtude que empreende em meio a todos os vícios que lhe estão próximos. A coragem, por exemplo, no desejo de brilhar, a generosidade na ostentação, a lealdade no desejo de inspirar uma confiança da qual se ganhará benefícios, etc. Muito bem, mas se pode dissolver as virtudes nos vícios que lhes são próximas, também se pode dissolver os vícios nas virtudes que estão próximos deles e afirmar: tal homem deseja brilhar e para isso está sempre avante, mas no fundo tem coragem. Tal homem quer que o saibamos generoso, mas para que o saibamos, ele de fato o é, pois é preciso que o seja, em essência, para fazer tantos sacrifícios para que saibamos que ele o é. Em resumo, é um homem bom. A leitura de um filósofo é uma discussão contínua com o autor.
Uma discussão que se encontram todos os encantamentos e todos os perigos de uma discussão presente também na vida privada. Conheci 2 homens que conversavam somente sobre Proudhon. Um deles só jurava por ele e o outro frequentemente jurava contra ele. Não soube nunca quem o amava mais, se o que via nele uma fonte inesgotável de verdades ou o que via nele um oceano de sofismas. É preciso ficar a uma distância para guardar essa liberdade de espírito que é a verdadeira felicidade intelectual. Com os filósofos, a leitura é um esgrima em que, tomadas algumas precauções que indicamos, o espírito recobra incessantemente novas forças que podem ser úteis a todas as maneiras e que, por si mesmas e pelo único prazer de possuí-las, valem que possuamos. Olá, este é o canal Literologia e eu acabei de ler alguns resumos básicos que eu havia marcado aqui, gente, do capítulo 2 do livro A Arte de Ler, do Émile Faguet. Então, ele fala aqui de ler os livros das ideias. Há diversos tipos de textos. Então, há textos mais técnicos, mais teóricos, há textos dramáticos, há textos mais emotivos e há textos de ideias, que são os textos realmente mais difíceis. E aqui ele fala de como ler esses textos, né? Tem que ler com comparação contínua, tem que ler e reler no sentido de que você vai para frente, depois volta. Ele fala aqui, tanto relendo quanto continuando a ler. Então a ideia mesmo, gente, de esse ir e vir na leitura. É preciso levar em conta aquilo que se leu ontem para melhor compreender o que se leu ontem, o que se leu hoje também. Olha, interessante, você leva em consideração o que você leu ontem para entender melhor o que se leu ontem e o que se lê hoje. Ou seja, é sempre levar em consideração esse ir e vir de leitura. E aqui ele vai falar, por exemplo, de Platão, que se a gente começa a ler Platão, a impressão que se tenha na primeira ideia é que ele teve horror à democracia ateniense, que tinha matado Sócrates e tal. Mas depois ele vai demonstrando aqui, gente, conhecendo melhor a ideia do Platão. Por que Platão tinha essa certa aversão à democracia? Depois ele fala de Montesquieu, depois fala de Descartes, de todos esses filósofos de sua escrita, gente. Ou seja, sempre provando que essa primeira leitura pode ser uma leitura que seja falsa nesse sentido. Então, a leitura de textos de ideias é uma leitura um pouco mais densa, leitura um pouco mais complexa, e aí vale retomar a ideia do capítulo 1. Nós começamos aqui já, gente. Ler devagar, ler com calma, relendo, gente. Poucas pessoas, às vezes, pouquíssimas vezes, a gente consegue entender uma leitura na primeira vez. Eu não sei se é notícia, um texto banal, como uma notícia, uma reportagem, mas livros de ideias, textos de ideias, não dá para entender da primeira vez. Assim como textos de literatura também não dá. Então é um texto que precisa de uma análise mais profunda, tá bom? Nós falamos aí do capítulo 2 do livro A Arte de Ler, do Émile Faguet. Eu já tenho vídeos no canal sobre o próprio livro de maneira geral, sobre o capítulo 1 e agora sobre o capítulo 2. Espero que você tenha gostado do vídeo, peço que você curta, compartilhe. Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!